Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje, 3 de novembro, em Bragança Paulista, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aí à nossa playlist, né? O Evangelho no Lar. Estou ouvindo aqui ao fundo nosso amigo Giló falando comigo. O que será que ele está querendo, né? Giló, para quem não sabe, é meu gatinho de estimação, que ele está sempre aqui ouvindo música. Hoje ele não quis vir. Bom, gente, eu trago aqui para vocês também a dica desse livrinho aqui, que é muito legal, tá? Já falei algumas vezes dele, Fausto Oliveira. Esse livro é muito legal. Eu vou começar lendo hoje aqui, ó. Esse aqui não é Gotas de Sabedoria. Isso aqui é Sabedoria em Gotas. Esse livro não é tão popular quanto, né, o Gotas de Sabedoria, mas ele tem... Eu, uma época da minha vida, fiz alguns cursos de programação neurolinguística e ele tem umas frases aqui muito assertivas, assim, muito positivas em termos de neurolinguística. E eu vou ler aqui. Para quem não conhece, esse daqui é a foto do autor que saiu nessa edição, né, que já é, no meu caso, é muito antiga. Mas enfim, essa edição aqui é a... dá pra saber, 91, né? Então ela é... enfim, é um livro de 1991. Eu não sei qual que é a edição dele aqui. Vamos ver se traz aqui tal. Enfim, isso não é tão importante no caso, nesse momento, mas só para vocês terem uma ideia, dá para você sortear uma leiturinha aqui, ó. Por exemplo, eu vou escolher uma aqui qualquer, tá? Aleatória para nós. E aí sai o seguinte, ó: a experiência positiva dos erros. Ouço a minha voz interior que me fala: sem erros, desculpa, seus erros, seus defeitos, ao invés de serem motivos de culpa ou punições, são lições e experiências de onde você tira forças para prosseguir. O importante nessa sua gestação cósmica é não lutar contra os seus erros, não opor resistência a eles, e sim ressaltar seu lado positivo, que é infinito, e lutar a seu favor, desenvolvendo cada vez mais o seu potencial de amor, de equilíbrio e de sabedoria. Esse livro eu pretendo em breve chegar com ele, trazer ele para nossa prece, porque é um livro muito legal. É muito legal. Todo dia dá para você ler uma frasezinha, e são sempre frases positivas. Ele sempre usa períodos no positivo, nunca no negativo, enfim. A palavra não ele usa muito pouco nesse livro, enfim, é um livro bem legal, tá? Mas como vocês sabem, o nosso encontro aqui, por enquanto, nós estamos usando outros livros, né? E aqui para nosso momento de prece, a gente tem usado esses três aqui, tá? Que eu sempre gosto de ficar repetindo, porque é importante citar os autores, né? Então, a gente usa como livro base, um dos livros é esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, né? Que todo mundo deve, quer dizer, muita gente conhece. Esse outro livro aqui que a gente está lendo também na sequência é um livro do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, é uma psicografia, tá? Essa edição aqui também é bem antiga, mas é um livro que tem umas frases bem interessantes. E a gente também tem usado esse livro aqui, que é do Sri Prem Baba, é um livro também que traz também uns pensamentos organizados, vamos dizer assim, bem organizados a respeito do comportamento, do nosso comportamento em sociedade ou como pessoa. Bem interessante também, tá bom? Como vocês sabem, aqui ao fundo a gente está ouvindo uma música de um artista chamado Johnny Easton, num site Upbeat, que vai estar na descrição do vídeo. E que mais que precisa falar dos recados? Bom, antes de começar aqui agora a gravação, eu faço um pouco diferente. Então eu já entro já tendo meditado um pouquinho, ficado aqui, né, uns 10 minutinhos aqui fazendo uma respiração, tentando me concentrar, tá bom?
E aí então a gente já parte imediatamente para a evocação dos nossos bons amigos espirituais. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui presentes para desenvolver um momento de prece e boas vibrações. Que vós, os bons espíritos, estejam ao nosso lado, por favor, orientando os nossos pensamentos e permitindo que possamos tirar os melhores resultados das leituras do dia de hoje. Que as nossas vibrações sejam sinceras. Que vós, os bons espíritos, estejam ao nosso lado, orientando os nossos pensamentos. E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Página 120. Eu mudei a luz aqui, eu não sei se vai ser suficiente, mas vamos lá, acho que vai. Eu quero mudar aqui a posição de leitura. Tá certo? Vamos lá. Perdão das ofensas. Simeão, Bordeaux, 1862. Aqui fica ruim? Se eu ler aqui, acho que não. Não, aqui fica ruim para mim. Fica bom para vocês, fica ruim para mim. Vamos lá. Página 120, né? Eu já falei. Vamos lá. Instrução dos Espíritos. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhe, não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. E esse é um dos ensinamentos de Jesus que mais se deve marcar a vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com uma prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance. O Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinará aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus procedimentos, às injúrias. Será doce e humilde de coração, e nunca medindo a tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus e como Pedro aplica a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sedes caridosos, generosos. Isso é, pródigos do vosso amor. Dai, e o Senhor vos restituirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos como tendes necessidade de serdes perdoados, e os seus atos vos... E se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento teríeis se não perdoasseis sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil.
Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato, esquecei o mal que vos foi feito, e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer àquele que ensinou neste caminho, e não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz, portanto, aquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra o meu próximo. É interessante, mas assim, eu tenho que dizer que assim, é muito bonito, não tenho que discordar de nada disso, mas dá para puxar uma série de raciocínios aqui a respeito dessa leitura que são pertinentes, eu acho, né? Porque assim, ó, como é que eu posso dizer? Existem certos tipos de mal que são maus emocionais, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo besta. Uma pessoa vai lá e fala mal de você por uma terceira pessoa. Aí você fica muito ofendido com aquilo, porque isso não é verdade, enfim. Aí você fica muito mal e, obviamente, você fica com raiva daquela pessoa, porque aquilo lá, de certa maneira, afetou o seu ego, né? Mexeu com o seu ego, aí pronto, não sei o que lá, e Deus fala de perdão. E aí, obviamente, né, o ego da gente, aquela pessoa que está um pouco mais insegura a respeito de si mesma, tem dificuldades hercúleas às vezes de jogar toalha e falar: né, isso não foi nada sério, né, talvez eu esteja realmente levando a coisa por um caminho que não deveria, né? Porque geralmente quando a gente as pessoas têm os seus egos feridos, né, que é sintoma de uma certa fraqueza de ego, né, uma incerteza de quem se é, do que se é e tal. Então a pessoa fica ferida de ego e aí é mais difícil ela assumir que, né, ela tem essa fraqueza. Então, como ela não quer assumir essa fraqueza, ela prefere ficar com raiva do outro, certo? Então, por exemplo, nesse caso, fica a instrução dada aqui, por exemplo, por Jesus, pelos preceitos de Jesus, mas às vezes as pessoas não querem mudar de atitude, entende? Porque, enfim, porque ela foi educada assim, porque ela tem coisa para evoluir nesse sentido, então ela não quer abrir mão, ela não quer, ela não tem a força necessária ainda, não é que ela não quer, ela não tem a força necessária ainda para se expor ao ponto de se abrir desse jeito, né? Por quê? Porque a pessoa, quando realmente ela está tranquila e decidida a respeito dela, não tem problema nenhum, ela não vai se ofender com pouca coisa, né? Por exemplo, isso é um caso. Vamos citar outro exemplo. Agora vamos citar um exemplo em que, sei lá, a pessoa te causou um prejuízo monetário. Aí já é um problema composto, né? Por que eu falo que é composto? Imagina um exemplo. Você está dirigindo um belo dia, vem uma pessoa, faz uma manobra errada e bate no seu carro. É um acidente, é óbvio, né? Ninguém faz isso porque quer, geralmente. São incidentes, né? São acidentes, são coisas que ninguém gostaria de passar de jeito nenhum, né? Ninguém é imbecil a esse ponto, mas às vezes as pessoas são não cautelosas, às vezes as pessoas são displicentes, tem aqueles um ou outro que de vez em né, desrespeita os sinais, às vezes o cara bebe e pega o carro, esse tipo de coisa. Enfim, o cara foi lá, bateu no seu carro. Aí já entendo como um problema composto. Uma coisa é você resolver o problema monetário, que é o que? Bicho, você me causou um problema, você tem que me pagar e pronto, e acabou. Aí você vai atrás do negócio e recebe. Isso é uma coisa. Outra coisa é, você vai ficar com raiva da pessoa porque aconteceu isso? Então assim, é necessário que se separe as coisas, porque aí é um problema composto. Por quê? Porque consertar o carro, ou seja, a pessoa te deu
um prejuízo monetário, e isso tem a ver com o modo de vida da sociedade, da carne, vamos dizer assim. Você está aqui no sistema kármico, ou seja, embutido numa carne, ou seja, encarnado. A partir do momento que você está encarnado, você tem que seguir as regras do lugar. Não dá. Por exemplo, não dá para você fazer tudo que você tem vontade. Eu até brinco, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo que é bem mais jovem, e aí eu falo, por exemplo, você pode tudo? Pode, mas talvez você não deva tudo. E ele fala, isso eu nunca tinha pensado assim. Então, a gente pode tudo, mas a gente não deve fazer tudo, né? Porque se a gente for fazer tudo que a gente quer fazer, meu Deus do céu, né? Aí eu sou uma pessoa perigosíssima, né? Mas, enfim. Então, tem o que a gente pode e o que a gente deve fazer. Aí uma coisa é, por exemplo, nos regimes da carne, hoje eu entendo assim, nos regimes da carne é lógico que eu preciso receber. Eu vou até o fim do mundo, vou até o inferno, até o umbral eu vou para receber o meu dinheiro. Afinal de contas, não tinha nada a ver com aquilo lá, e beriri, bororó, e preciso receber. Agora, o outro problema é, eu vou ficar com raiva da pessoa por causa disso? Aí já é um outro problema, que é um problema de... emocional. Aí sim, eu acho que faz muito sentido esse tipo de leitura, né? Que eu falo assim, poxa, né? De repente, pô, a pessoa bateu, a pessoa fugiu, a pessoa não quis pagar, a pessoa tentou dar o H na hora sei lá, sabe? De juntar prova, a pessoa não, sabe? Então assim, na hora de fazer a cagada, ela não pensou, e agora a pessoa tá querendo fugir, né? Enfim. E aí, obviamente, você fica com raiva, né? E aí entra esse tipo de coisa aqui, né? E por que eu estou dando esses exemplos que são diferentes? Porque a gente precisa, antes de tudo, qualificar o que a gente está sentindo, né? A gente precisa, na medida do possível, saber enxergar, separar as coisas. Uma coisa, outra coisa, biriri, bororó, para você poder organizar as coisas, né? Porque senão o que acontece? Por exemplo, eu já fiz isso muito, meu pai fez isso muitas vezes na vida, e isso trouxe para mim. Meu pai era o tipo de pessoa que se ele ficava com raiva de uma coisa, ele não queria saber de mais nada. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor, meu pai nem dirigia, mas vamos supor que meu pai dirigisse. Meu pai dirigindo, bateu no carro, foi conversar com ele, aí ele já fica nervoso, ele falaria uma coisa, o cara falaria outra coisa, ele falaria, quer saber uma coisa, deixa tudo pra lá. Ele já virava as costas. E isso não é legal, né? Isso não é legal porque, obviamente, né, ele levou pro coração, né, levou pro emocional, e aí, obviamente, vai assumir um prejuízo monetário que não é dele, entende? Então assim, ao mesmo tempo que você... E aí obviamente, né, o que acontece a partir disso? Qual que é o problema disso? Todas as vezes que você junta as coisas e faz um emboladão, né, aí, por exemplo, eu tive uma pessoa que eu conheci que ele tinha uma empresa, em determinado momento veio uma taxação, ele tinha um contador, o contador não se atentou a esse novo imposto, essa nova taxa, e aí, passado 10 anos, ele descobriu que ele tinha uma dívida grave, que ele não recolhia um tal imposto lá e tal, e ele ficou putíssimo com o governo, né? E aí isso justificava ele ficar falando mal o tempo inteiro daquela governança, daquele negócio. Ele sempre, e não adiantava se querer discutir com ele, porque ele falava sempre mal daquela governança. Mas aí um dia, né, conversando detalhadamente com ele, eu entendi o que era o problema. O problema era, ele não estava com raiva do governo, ele usava o governo como um mote, mas no fundo ele estava com raiva dele mesmo, porque ele aceitou que o contador fosse imperito, né, que o contador não assumisse. Ele não sabia como pressionar o contador, ele não tinha força moral, emocional para pressionar o contador a ressarci-lo desse erro do contador. E aí ele preferia transferir essa raiva toda para o governo, mas na verdade ele precisava... eu demorei anos para entender isso, mas o que era o lance? Ele estava com raiva, na verdade era raiva dele mesmo.
E eu tô falando isso porque eu também já fui vítima desse tipo de situação. Às vezes a gente não tá com raiva dos outros, a gente tá com raiva de nós mesmos. E quando você fica com raiva de você mesmo, você começa a ficar estressado, você começa a ficar sem paciência, intolerante. E aí você não tá com raiva, né? Essa explosão de raiva, ela vem por quê? Porque você não se coloca, porque você não resolve os problemas, porque você, entendeu? Então assim, você se permite ser abusado, vamos dizer assim, essa seria a melhor terminologia para a ideia, que seria o quê? Você se permite ser abusado, e aí quando você é abusado, de você resolver o problema, você vai simplesmente procurar uma vítima para descontar essa raiva. O problema é que quando você encontra, às vezes num motivo fútil, uma pessoa dentro de casa para discutir com essa pessoa de dentro de casa. Essa pessoa não é o motivo do seu problema, mas ela vai receber a bronca por causa de uma coisa que você não resolve, por causa de uma coisa que você não tem força, que você não consegue resolver. E eu falo por isso, falo muito abertamente, porque eu já fiz isso, e demorei anos para entender. No meu caso, porque às vezes é tão comum você viver isso, você faz isso tantas vezes, você se permite nessa situação, que é muito difícil você achar que isso não é normal. Para você isso é normal, isso é o normal, é isso. É as pessoas abusarem de você e você ter que segurar o rojão. E aí você vai ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais irritado. E você não sabe de onde é, você não consegue reconhecer. Você acha que o mundo está todo errado, você acha que o mundo só tem gente filha da mãe, você acha que você é vítima, você acha que você é dedo podre, você acha que... Você começa a achar um monte de coisa, entende? E aí por conta do seu comportamento, na verdade. Então, por exemplo, quando a gente faz essa leitura aqui do perdão das ofensas, é lógico que a gente precisa estar bem com a gente. Se a gente não estiver bem com a gente não tem como perdoar ninguém, não. Aquele exemplo do cachorro que eu dou, né? Eu tenho uma irmã que é muito cachorreira, ela gosta muito de cachorro, demais da conta. E a história é essa, né? Quando um cachorro está acuado, quando um cachorro ele está maltratado, doente, quando ele apanha de todo mundo, biriri, a primeira reação desse cachorro é atacar. E é isso que acontece, nós somos animais, né? E a prova disso é que ainda nós, os seres humanos, ainda nascemos com dentes caninos, né? E o dente canino, que nós temos os caninos, são justamente para rasgar a carne, né? Ou seja, a gente ataca também. E a gente não pode ser hipócrita de não assumir isso, sabe? Porque nós somos seres bem animalizados ainda. E quando a gente, sabe, uma pessoa de barriga cheia, um animal de barriga cheia não quer guerra com ninguém, né? É como um urso, né? Aqui, apesar do Brasil não termos ursos, não naturalmente, né? Ele vai lá, come lá a primavera inteira, quando chega o inverno, ele vai hibernar, né? Então é a mesma parada, é a mesma pegada. A gente é assim, se a gente não está satisfeito com nossa postura na vida, a gente tende a ficar menos tolerante, sabe? Mais irritadiço. E isso, obviamente, acaba sendo uma culpa da gente. Por exemplo, o que justifica, por exemplo, esses programas de violência, essas coisas de violência tão grandes que acontecem todos os dias e a gente já normalizou. E tem gente que fala, não, tem que fazer isso mesmo. Por exemplo, os casos contra bandidos, né? Contra esses assassinos, esse tipo de coisa, né? O cara vê um negócio, não, tem que matar mesmo, que lá, os caras falam umas coisas assim, meu Deus do céu, será que se esse indivíduo tivesse na família desse cara, ele falaria isso? Né? Tinha uma frase que eu sempre falei, ela muito, né, que tem muita gente que fala muita bobagem, mas será que ele estivesse do lado da mãe dele, ele falaria isso?
Aliás, até um exercício para você fazer, né? Imagina a figura da sua mãe do seu lado, não do seu pai, da sua mãe. Imagina a figura da sua mãe do seu lado. Você falaria isso? Umas bobagens que você fala aí de vez em quando, e eu também falo, não tem problema. Ninguém aqui tem, sabe? Ninguém aqui tem dedo podre, não. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Se as pessoas falam umas coisas assim que falam, meu Deus do céu, essa pessoa realmente não sabe o que está falando, né? Então, assim, será que se estivesse na família dela, aquele indivíduo, aí, obviamente, né, vem aqueles problemas de ego. Não, mas na minha família jamais vai acontecer isso. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Se passar um anjinho dizer amém, se meu amigo, minha amiga, sabe? Então, não fala bobagem, não, né? Fica tranquilo. Se você pensa diferente disso que eu tô falando aqui, cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado, cuidado. Se passar um anjinho disser amém, aí lascou a banda, hein? Certo? Então por que eu quero dizer isso? Porque tudo aqui, eu acho que assim, não tem como você começar uma coisa, sabe? Construir uma espiritualidade, eu acho, se você não arrumar a casa. Arrumar a casa que eu quero dizer não é arrumar a casa. Minha casa, né? Arrumar a casa que eu quero dizer é cuidar de você. Ver o que você precisa, o que te faz bem, o que não faz bem. Né? Isso também, de certa maneira, vai transformar você numa pessoa mais palatável para o mundo. Sem perceber, você vai acabar vibrando uma energia que as pessoas em volta vão perceber. Fala, pô, aquela pessoa é uma pessoa legal, uma pessoa tolerante, uma pessoa do bem e tal. Então, por quê? Porque ela tá bem. Né? Então você precisa começar a olhar para você, ver o que te incomoda. E assim, não venha me dizer, só para acabar a ideia, meu problema é dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu teria uma vida melhor. Não é isso. Não é absolutamente isso. Isso é só uma... Como é que eu vou dizer? Uma falsa ideia de felicidade. Não é isso. É você começar a olhar para você e ver realmente daquilo que você gosta e como é que você pode fazer para transformar a sua estada no dia. Não vou nem chamar de vida, tá? A sua estada no dia, naquele dia em específico, numa coisa legal, que é quando você se encontra com você, que é quando você está durante o dia e fala assim, não, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou bem. Tem coisa para fazer, tem responsabilidade para cumprir, tem, mas eu tô bem, sabe? Eu tô minimamente satisfeito. Aí quando você consegue isso, aí você tá no caminho da espiritualidade, pé de bode, daquela espiritualidade simples, daquela espiritualidade que ali você consegue se conectar mais francamente, vamos dizer assim, né, com a espiritualidade, porque você tá bem, né? Tá certo? Bom, dito isso, vamos fazer uma prece. Né? E vamos fazer uma prece pela espiritualidade de novo. Nós estamos na semana do hoje, só dia 3 de novembro. Ontem tivemos dias de finados. E eu estou com uma expectativa boa que essa semana aconteça um encontro espiritual. Né? Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, é nessa semana que geralmente os nossos entes queridos vêm nos visitar, né? Geralmente. Dia de finados é difícil porque tá todo mundo, muita gente chorando, tem muita energia densa, muito remorso, muita culpa, muita coisa rolando, aí a energia fica perturbadíssima. Mas logo que passa esse negócio, as pessoas já entram nas suas rotinas, esquecem tudo, e aí pronto, a energia volta mais próximo do normal. E aí é o momento que eles vêm visitar, geralmente, né? Eu tenho cá comigo que eu acho que na época, no dia de finados específico, um dia antes, a espiritualidade deve dar uma não é que dá uma afastada. Eu acho que a energia vai ficando mais densa e o acesso dos espíritos que estão numa determinada faixa já fica mais difícil de acessar aqui. É como se esse negócio de energia é muito curioso, mas só para fazer uma alusão,
É mais ou menos o seguinte, né? Você tem aqui uma faixa aqui, né? Que tá ali praticamente se tocando, assim. Tem hora que, né? Tá ali quase, quase. Tem hora que tá... Quando chega, assim, que a gente começa a densificar mais, a nossa faixa faz isso, ó. Ela começa a escapar para baixo, sabe? Então, assim, mesmo que a espiritualidade que tá aqui, a espiritualidade não saiu, continua a mesma faixa vibratória, mas a gente desceu. Então a gente precisa normalmente depois, sabe, de subir um pouquinho, aí a gente começa aqui, ó, tocar nos limiares, aí a gente começa a ter acesso a essa espiritualidade. E eu acho que é isso que acontece, que está começando a acontecer a partir de hoje, provavelmente, né? Então vamos rezar pela espiritualidade, vamos lá? Vamos agradecer a espiritualidade. Hoje nós vamos agradecer os nossos parentes, né? Por tudo que eles fizeram, porque afinal de contas a nossa ancestralidade é que nos trouxe até aqui, né? Então houveram lutas inglórias, lutas terríveis, dificuldades, doenças, tempestades, tantas coisas que eles tiveram que enfrentar e sobreviver para que nós estivéssemos aqui. Então vamos fazer uma prece de agradecimento a esses entes queridos. Vamos lá? A Mima. Mima é minha gata. Ela já veio bater no macho. Que ela... Enfim, vamos lá rezar. Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui. E hoje em especial gostaríamos de pedir a vós, os bons espíritos, que encaminhem essas preces aos nossos entes queridos. A todos esses nossos ancestrais, antecedentes que partiram já, que estão morando no plano espiritual, enfim, outros que já retornaram, a gente não sabe, enfim. Mas a todo essa parte espiritual desses ancestrais que colaboraram para que nós chegássemos até aqui. Que nós possamos um dia retribuí-los por tudo que fizeram por nós. Que vós, os bons espíritos, carreguem a cada um deles o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito. Gostaríamos de agradecer a cada abraço, cada passo, cada dia de trabalho, cada luta, cada decisão, que de um jeito ou de outro acabaram mudando a nossa estada aqui nesse momento no planeta. Que vós, os bons espíritos, carreguem o nosso abraço sincero de agradecimento a cada um desses seres, nossos avós, para quem já perdeu a mãe, o pai, enfim. Os nossos bisavós, tataravós. Agradecer de um jeito que esses entes possam se sentir verdadeiramente amados. Se em algum caso houver uma desavença, alguma coisa que desabone esse encontro, pedimos humildemente a espiritualidade que transfira os nossos sinceros sentimentos a essas consciências, para que eles possam saber que a vida é transitória e que de uma maneira ou de outra é necessário que nós, que estamos engajados na encarnação, possamos fazer as pazes com esse passado. Que
que nós possamos encher o nosso coração de alegria e que possamos transferir eflúvios de amor e de paz. Agradecemos infinitamente aos nossos pais e mães já desencarnados, aos nossos irmãos, se assim for, que estiveram conosco e nos ensinaram cada passo. Afinal de contas, somos essas consciências lapidadas por essas dores e por esses amores. Que vós, os bons espíritos, estejam conosco o tempo inteiro, orientando os nossos pensamentos, e que nós possamos um dia abraçá-los também infinitamente, num abraço de gratidão e de paz, conscientes da vossa companhia. Que Jesus, o nosso Mestre, possa permear as nossas consciências, os nossos sentimentos e a nossa vontade sincera de agradecer a cada um de vós. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Não é esse livro que eu vou usar, é esse aqui. Agora eu vou ter que abrir um desse daqui, né? Porque, né? Vou abrir o nosso livrinho aqui primeiro. A espiritualidade deve ter mandado eu abrir aquele ali, vou abrir um daquele ali, mas primeiro eu vou ler esse aqui. Aqui a que saiu é: o ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. E esse daqui que eu vou abrir, porque a espiritualidade não botou esse livrinho aqui na minha mão. Vamos ver. Abrir no meio dos conselhos, vou ter que voltar à página anterior. Tá aqui, ó. Na página 35 tá. Do irmão Jacó, 10 conselhos para um grupo. Não procureis erros nos outros, consertemos os nossos. Quando a tua palavra não vai ajudar, cala-te. Não te julgues importantes, mas lembra-te de que és útil. Quando não estiveres bem, procura fazer o bem. O companheiro do lado precisa de ti, mas tu precisa de todos. Um grupo de trabalho é uma família, vamos respeitá-lo. Tudo devemos escutar, mas só devemos guardar em nosso coração o que vai ajudar a nossa evolução e a do próximo. Lembra-te de que um grupo é como um filho. Se o tratamos bem, ele nos respeita. Num grupo precisamos trabalhar apagados,
para que brilhe o nosso coração. O teu grupo é o meu, é o nosso grupo. Portanto, vamos fazer dele um grupo com Jesus. Enfim. Vamos então fazer uma prece agora por nós mesmos. Vamos lá? Queridos bons amigos, consciências que trabalham pelo bem e pela paz, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam aclarar as nossas ideias e os nossos sentimentos, permitindo que nós possamos enxergar aquilo que nos falta. Que vós, os bons espíritos, possam nos amparar em nossas necessidades, sejam financeiras, sejam emocionais. Que vós, os bons espíritos, possam insuflar em nós ideias que façam com que a gente se afaste das angústias que por vezes nós mesmos criamos para nós. Que vós, os bons espíritos, possam nos trazer a energia necessária para suplantar nossas próprias dificuldades. E que a alegria, a paz, a edificação em Jesus possa levar os nossos espíritos e os nossos anseios, para que tranquilos e cheios de esperança possamos caminhar, avançar e evoluir. Que assim seja. Que vós, os bons espíritos, escutem as nossas preces, as nossas pedidas, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Amar é ser iluminado, está na página 30. A iluminação espiritual é visto como algo distante, atrelado às práticas muito difíceis. São muitas as técnicas e austeridades espirituais que visam o cessar dos pensamentos e do desejar compulsivo. Tudo isso, muitas vezes, parece impossível para nós. Por isso, procuro traduzir a jornada rumo à iluminação de forma mais acessível. Nosso trabalho é despertar o amor verdadeiro, o amor desinteressado. Porque todo desejar compulsivo e toda a agitação mental nascem de uma carência, ou seja, da necessidade de ser amado. Interessante, né? E é bem fato, né? Quando a gente está nervoso, inseguro, a gente grita, né? A gente fica instável, né? Emocionalmente, né? A gente quer porque quer, a gente quer causar de algum jeito, né? Em vez disso, né? Quando você encontra uma pessoa que parece que a aura dela transmite calma, paz, né? Tranquilidade, assertividade. É tão legal, né?
Você não sabe porquê, parece que você chega perto daquela pessoa ali e fala assim, aqui eu tô de boa. Uma pessoa agradável, uma pessoa que, né? Agora, é um negócio engraçado, porque com o tempo você vai ganhando a habilidade de desenvolver e interpretar as energias das outras pessoas, e aí você já chega perto da pessoa e fala assim, não, essa pessoa está perturbada, essa pessoa está agoniada com alguma coisa, ela não sabe o que que é. E esse é o problema, né? Ela não sabe por que ela está agoniada, e ela vive uma vida agoniada. Ela vive uma vida agitada, nervosa, tensa, o tempo inteiro tá discutindo, tá brigando, tá falando, tá agitando, tá não sei o que. E isso entra na hora dela, né? Isso aí está na hora da pessoa. E às vezes você chega perto da pessoa, você já sente aquilo, né? Então, enfim. E aquele negócio, né? Tem uma frase do Emmanuel que não sai da minha cabeça, né? Uma pessoa que não... Uma frase do Emmanuel que diz assim: nunca peça a alguém aquilo que ela não tem para te oferecer, né? E é isso. E aí, né, o oposto, a lógica oposta disso é o seguinte, né? Se uma pessoa não ama nem a si mesmo, se ela não gosta nem da companhia dela, que é, né, a companhia dela tá cheia de lacuna, de trauma, de problema, de coisa, como é que ela vai gostar de alguém? Como é que ela vai gostar do outro? Como é que ela vai, né? Como? Não tem como, né? Então é isso. E isso não é um problema, tá? Isso é um desafio individual de qualquer um. Porque todo mundo tem seus problemas, as suas lacunas, as suas dificuldades, os seus desafios. Todo mundo tem. Agora, que bom seria se a gente pudesse aprender isso logo no começo da vida e a gente começasse a colocar isso em prática logo no começo da vida, né? Eu tiro uma experiência disso porque assim, é uma coisa que depois que você aprende uma determinada coisa, com a prática, com os anos de prática, você vai ficando cada vez melhor. E aí isso é tão lindo, né? Isso é a única coisa que desanima a gente de tipo assim, né? A vida do corpo acaba e você fala assim, puxa vida, né? Por que eu não aprendi isso antes? Meu Deus do céu, por que eu não aprendi a olhar para mim primeiro e começar a curar os meus problemas, as minhas lacunas, as minhas dificuldades lá atrás? E às vezes a gente acha que não seja necessário, que a gente acha que eu vou fazer uma análise, eu vou descobrir isso. Lógico que a análise ajuda muito, é lógico que você precisa de um psicólogo, é lógico, ninguém está dizendo isso. Mas também precisa de um compromisso nosso, de alteridade. Um compromisso que faça com que a gente busque essa cura, que a gente busque ajuda no sentido de se consertar. Porque tem muita gente que vai para um negócio desse e não quer mudar. Ela não quer mudar. Ela simplesmente está ali, mas ela não sabe muito bem porquê. E isso é uma reflexão. Uma reflexão que nós podemos ter, né? Que é a verdadeira necessidade de nos curarmos. A verdadeira necessidade de olhar com carinho para nós. Isso é muito importante. Isso é uma coisa muito importante. Tá certo? Por hoje é isso, gente. Agradeço a presença de vocês. Que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Essa semana eu viajo de novo. Mas em breve teremos novos vídeos aí. Tá bem? A paz de Jesus para todo mundo. E que a gente possa se ver em breve em mais aí um episódio do Evangelho no Lar. Obrigado e boa noite.